Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 16. O querer divino é passaporte para entrar em tudo, nas fibras mais íntimas e com sua virtude multiplica a vida de Jesus. Estava a fundir-me no mar imenso do querer divino, e o meu doce Jesus saiu de dentro de mim em ato de abençoar-me, e depois de ter me abraçado, me cercou o pescoço com seus braços e me disse: minha filha, abençoo o teu coração, as tuas batidas, os teus afetos, as tuas palavras, os teus pensamentos e até o teu menor movimento, para que todos, com a minha bênção, sejam revestidos de uma virtude divina, de maneira que, entrando em meu querer, levem com eles, em virtude de minha bênção, esta virtude divina e tenham o poder de difundir-se em todos, dar-se a todos, multiplicar-me por cada um para me dar o amor, a glória, como se todos tivessem a minha vida em eles. Por isso entra em meu querer, penetra entre o céu e a terra, gira por todos. Meu querer é luz puríssima, e esta luz contém a onividência, o passaporte para poder penetrar nos mais íntimos esconderijos, nas fibras mais secretas, no abismo das profundidades e no espaço de altura mais elevada. Este passaporte não precisa de assinatura para ser válido, mas contém em si este poder, porque sendo luz que desce do alto, ninguém pode impedir o passaporte, ninguém pode impedir a passagem nem a entrada. E além disso, é rei, e tudo é rei de tudo e tem o domínio em todas as partes. Por isso, ponha em giro em minha vontade seus pensamentos, suas palavras, seus batimentos, suas penas, todo o seu ser. Não deixe nada em si mesma, a fim de que, com o passaporte da luz de minha vontade e com minha virtude divina, entre em cada ato de criatura e multiplique minha vida em cada uma delas, ó. Como estarei contente ao ver a criatura, em virtude de minha vontade, ao ver que a criatura, em virtude de minha vontade, enche céu e terra de tantas vidas minhas
porque por quantas criaturas existem. Então, me abandonei ao querer supremo e, girando nele, fazia correr os meus pensamentos, minhas palavras, minhas reparações, etc. Em cada inteligência criada e em tudo o demais do agir humano, e conforme fazia meus atos, ficava formado Jesus. Como era belo e encantador ver tantos Jesus por todo lado que passava o passaporte da luz, da eterna vontade. Depois encontrei-me em mim mesma e encontrei Jesus que estava agarrado ao meu pescoço e apertando-me com toda paciência, que fazia festa, como se eu fora a causa de multiplicar sua vida para dar-lhe a honra e a glória de outras tantas vidas divinas. Então lhe disse: Meu amor, não me parece certo que eu possa multiplicar a tua vida para te dar a grande honra de tantas vidas divinas. Além disso, você se encontra por toda parte, portanto, é em virtude de você mesmo que surge a cada ato esta vida, não em virtude minha. Eu fico sempre a pequena menina que não é boa para nada. E Jesus, minha filha, tudo o que tu dizes é verdade. Eu encontro-me por toda parte, mas é o meu poder, a vastidão e a onividência que me faz encontrar, não é o amor e o operar da criatura em minha vontade, não é o amor e o operar da criatura em minha vontade o que me faz encontrar e me multiplica. Em troca, quando a alma entra em meu querer, é o amor dela, mas seus atos que, enchendo-se de virtude divina, fazem surgir minha vida. Segundo que seus atos mais ou menos se estendem e sejam feitos, eis porque minha festa ao ver que a criatura toma do meu e me dá meu amor, minha glória e até minha própria vida. É tanta minha alegria, que a criatura não lhe é dado compreendê-lo enquanto vive no exílio, mas o compreenderá na pátria celeste quando se vir correspondida com outras tantas vidas divinas, por quantas formou na terra. Necessidade de escrever tudo. Nossa Senhora fez o maior milagre. Só esta doutrina poderá deter as gerações humanas que correm em vertiginosa carreira no mal. Tendo dito ao confessor o que está escrito acima, disse que não estava convencido disto, que se fosse verdade, esta manhã se deveria ver o mundo mudado, ou pelo menos em parte. Então eu fiquei com dúvida e quase com a vontade de não querer escrever mais e de não dizer nada, não dizer mais nada. Então, ao vir meu amado Jesus, me abandonei em seus braços e desabafei com ele o meu coração. Disse-lhe como pensava o confessor e que para crer queriam ver coisas prodigiosas, milagres, etc. E meu amado Jesus, me apertando a ele como se com o seu contato queria queria esclarecer as dúvidas que me afligiam, disse-me: Minha filha, coragem, não te abatas. Se não fosse necessário que tu escrevas,
não te haveria obrigado ao sacrifício. Você deve saber que cada efeito, bem, valor que eu faço, você saber sobre minha vontade e o que a criatura pode fazer vivendo nela, são outros tantos gostos, iscas, imãs, alimentos, harmonias, perfumes, luzes. Assim que cada efeito que te digo contém uma propriedade distinta, portanto, não manifestando todos os bens que há em meu querer e até onde a alma pode chegar vivendo nele, faria falta uma isca para pescá-los ou um gosto mais lisonjeá-lo, ou um gosto para lisonjeá-los, ou um imã para atraí-los, um alimento para saciá-las. Assim que faltaria a perfeita harmonia, o prazer dos perfumes, a luz para encaminhar, e por isso, não encontrando todos os bens possíveis, isto é, não conhecendo-os, não terão esse grande desejo de elevar-se sobre todas as outras coisas para a vida de minha vontade. Além disso, não te preocupes com o que te foi dito. A minha mãe também tinha por vida meu querer. Não obstante, o mundo fazia seu curso no mal. Nada se viu mudado, nenhum milagre externo foi visto nela. No entanto, o que ela não fez no submundo, fez no céu, com seu Criador, com seu viver contínuo no querer divino, formou lugar nela para atrair o Verbo à terra. Mudou a sorte do gênero humano e fez o maior dos milagres. E fez o maior dos milagres que nenhum outro fez e que jamais poderá fazer. Foi o milagre único: transportar o céu para a terra. Quem deve fazer o mais, não é necessário que faça o menos. No entanto, quem sabia algo do que fazia minha mamãe? Quem sabia o que fazia com o Eterno para obter o grande portento do descender do Verbo no meio das criaturas? Só se soube por alguns, em minha concepção, que foi ela a causa, e por muitos quando me viram expirar sobre a cruz. Minha filha, quanto maior é o bem que quero fazer à alma, e que este bem deve descer para o bem das gerações humanas, e que deve dar-me uma glória completa, tanto mais a atraio a mim e faço amadurecer, conservar este bem entre eu e a alma, a segrego, a segrego de todos, a torno ignorada. E quando meu querer que se aproxime a alguma criatura, se necessário, se necessita todo o meu poder para fazê-la submeter-se ao sacrifício. Por isso, deixa fazer o teu Jesus e acalma-te. E eu, meu Jesus, eles têm razão. Dizem que não veem nenhum fato, nenhum bem positivo. Todas são palavras e eu não que queira algo. O que quero é que faça como queres você mesmo, que faça a sua santíssima vontade e que o que passa entre você e eu fique no segredo de nossos corações. E Jesus, minha filha, teria gostado que a minha redenção a tivesse feito no segredo de meu Pai Celestial e de minha mãe e de minha querida mamãe, que devia me conceber, e além disso, que nenhum outro teria sabido que eu tinha descido à terra?
Um bem, por quanto grande seja, se não é conhecido, não produz vida, não se multiplica, não é amado nem imitado. Assim que minha redenção teria ficado sem efeito por parte das criaturas. Minha filha, deixe-os dizer e me faça fazer. Não se preocupe e faça tudo o que eu, estando na terra, tanto interior como exterior, e que ainda não se conhece, nem recebeu o seu plano desejado, nem recebeu o seu pleno e desejado fruto. Especialmente minha vida oculta, as criaturas quase nada conhecem de todo o bem que fiz. No entanto, serviu admirável e prodigiosamente diante de meu Pai divino, para preparar e fazer amadurecer o fruto de redenção. Mas, aparentemente, eu vivia ao lado das criaturas ignorado, pobre, abjeto e desprezado. Mas isto dizia nada ante meu Pai. Eu era o que era, e meu obrar interno abria entre o céu e a terra mares de luz, de graças, de paz e de perdão. Meu interesse era o de abrir o céu para o bem da terra, fechado por tantos séculos, e que meu Pai olhasse com amor às criaturas. O resto, feito isto, viria por si mesmo. Assim que isso não foi apenas um grande bem, mas foi o todo, foi o fermento, o preparativo, o fundamento da redenção. Assim é de ti. É necessário que ponha o fermento do meu querer, que forme os preparativos, que ponha os fundamentos, que entre você e eu haja sumo acordo entre meus atos internos e os seus, para abrir o céu às novas graças, a novas correntes e dispor a majestade suprema a conceder a maior graça, que sua vontade seja conhecida em a terra e que viva no meio das criaturas com seu pleno domínio, como vive no céu. E enquanto tu te ocupas disto, acreditas que a terra não receba nenhum bem? Ah, enganas-te. As gerações correm vertiginosamente por uma encosta no mal. Quem as sustenta? Quem impede que elas fiquem submersas em sua carreira vertiginosa até desaparecer da face da terra? Lembre-se que não há muito tempo o mar rompeu seus limites sobre a terra, ameaçando engolir países inteiros, e seu próprio país estava em grande perigo. Quem parou esse flagelo? Quem fez deter e fechar as águas em seus limites? É precisamente este o grande flagelo que se prepara para a horrível corrida vertiginosa das criaturas. A mesma natureza está cansada de tantos males e gostaria de reivindicar os direitos de seu Criador. Por isso, todas as coisas naturais gostariam de se pôr contra o homem. O mar, o fogo, o vento, a terra estão para sair de seus confins, para ferir e bater as gerações para dizimá-las. E parece-te pouco que, enquanto a raça humana está imersa em males irremediáveis, eu te chamei e te elevei entre o céu e a terra, e te fundindo com meus mesmos atos, te faça correr em minha vontade para preparar o ato oposto aos tantos males que anelam a terra, preparando o bem, buscando vencer o homem com
o meu amor, para detê-lo em sua vertiginosa carreira, dando-lhes a coisa maior, qual é a luz de minha vontade, a fim de que, conhecendo-a, tome-a como um alimento para restaurar suas forças perdidas, e assim reforçado, parar em sua carreira louca e retomar o passo firme para precipitar-se mais nos males. Então, meu Jesus desapareceu e eu fiquei mais amarga ao pensar na horrível corrida das criaturas e no transtorno que a natureza fará contra elas. Então, retornando à oração, meu Jesus retornou em forma que dava compaixão. Me parecia inquieto, gemia, doía, se estendia em mim, se virava ora à direita, ora à esquerda, e eu perguntava-lhe: Jesus, meu amor, o que tens? Ah, tu não sofres muito? Dividamos juntos. Ah, o que tens? Ah, tu sofres muito. Dividamos junto as penas. Não queres estar sozinho? Não vês quanto sofre? Não vês quanto sofres e como não podes mais? Agora, enquanto eu disse isso, eu me encontrei fora de mim mesma, nos braços de um sacerdote. Mas, enquanto a pessoa parecia sacerdote, a voz me parecia de Jesus, o qual deles me disse: faremos um caminho muito longo, seja atenta ao que vê. E caminhávamos sem tocar a terra. Primeiro eu o levava a ele em braços, mas como me seguia um cão, como se me quisesse morder, eu tinha medo, e para tirar meu temor, mudamos de posição. Ele me levou e eu disse: por que você não fez isso antes? Me tens feito sentir tanto medo. E eu não disse nada, porque acreditei que era necessário que eu te levasse. Agora estou contente, porque estando em teus braços, não me poderá fazer mal. E eu dizia: leva-me nos braços, Jesus. E ele repetia: levo Jesus nos meus braços. Ele repetia: levo Jesus nos meus braços. Mas o cão seguia todo o caminho, seguiu todo o nosso caminho, e me pegou um pé com o focinho, mas sem mordê-lo. O caminho foi muito longo e eu perguntava frequentemente: quanto caminho nos falta? E ele: outros 100 milhas. Depois, perguntando de novo, disse: outros 30. E assim por diante até chegarmos à cidade. E agora, quem pode dizer o que ao longo do caminho se via? Onde povos reduzidos a montões de pedras, onde lugares inundados e aldeias sepultadas nas águas, onde transbordavam os mares, onde os rios, onde se abriam turbilhões de fogo, se parecia que todos os elementos se punham de acordo entre eles para prejudicar as gerações humanas e formar sepulturas para sepultar. Mas o que mais me via ao longo do caminho e que mais dava horror e espanto era ver os males das criaturas. Tudo era trevas que saíam delas, mas trevas densas, acompanhadas de um fedor corrompido e venenoso. Eram tantas as trevas que muitas vezes não se podia discernir que ponto era. Tudo parecia fingimento, dobra, e se algum bem vinha, era tudo superficial e aparente, pois dentro aninhavam os vícios mais feios e urdiam as tramas mais insidiosas,
que desagradavam principalmente ao Senhor, que se abertamente fizessem o mal, e isto em todos os tipos de pessoas. Que tipo de mariposa que corrói toda a raiz do bem? Em outros pontos, se viam, se viam revoluções, assassinar as pessoas à traição. Mas quem pode dizer tudo o que se via? Então, eu, cansada de ver tantos males, repetia frequentemente: e quando terminaremos este longo caminho? E quem me levava? Todo pensativo respondia: outro pouco, você ainda não viu tudo. Finalmente, depois de muitas fadigas, me encontrei em mim mesma, em meu leito, e meu doce Jesus, que continuava lamentando-se porque sofria muito, estendendo-se, estendendo-me os braços, disse-me: minha filha, dá-me um pouco de repouso, porque não posso mais. E apoiando a sua cabeça sobre o meu peito, parecia que queria dormir, mas o seu sono não era um sono tranquilo, era. E eu, não sabendo o que fazer, lembrei-me da Santíssima Vontade, onde há repouso total, e lhe disse: meu amor, estendo a minha inteligência na tua vontade para poder encontrar a tua inteligência incriada e de maneira que, estendendo a minha na tua, faço sombra a todas as inteligências criadas, de modo que você sentirá a sua sombra interposta a todas as mentes criadas, e assim você pode encontrar repouso à santidade de tua inteligência. Entendo minhas palavras em teu fiat, estendo minhas palavras em teu fiat, para poder interpor entre as vozes humanas a sombra daquele Fiat onipotente, e assim poderás descansar o teu respirar, a tua boca. Estendo as minhas obras nas tuas, para interpor entre as obras das criaturas a sombra e a santidade das tuas, para dar repouso às tuas. Estendo a tua vontade, em tua vontade, meu pequeno amor, para te fazer a sombra de seu imenso amor, que interponho entre todos os corações, para dar repouso ao seu coração entristecido. Portanto, à medida que ia dizendo, o meu Jesus acalmava, se tornava um doce sonho e tomava um doce sonho. Depois de algum tempo, ele acordou, mais calmo e me apertando, tem dito: minha filha, pude descansar porque me circundastes com a sombra das minhas obras, de meu fiat e de meu amor. Este é o repouso que eu disse depois de ter criado todas as coisas. E como o homem foi o último que foi criado, queria me repousar nele, isto é, em virtude de minha vontade obrante nele, que formando nele minha sombra, devia fazer-me encontrar meu repouso e o cumprimento de minhas obras. Mas isto me foi negado, pois não quis fazer minha vontade, e até que não encontre quem queira viver na minha vontade, que forma na alma a sombra de minha imagem, não encontrando minha sombra, não posso descansar, porque não posso cumprir minhas obras e dar a última pincelada divina a toda a criação. Por isso a terra tem necessidade de ser purgada e renovada, mas com purgas fortes, tanto que muitos deixarão a vida. Você tem paciência e segue sempre a minha vontade.
ameaças de castigos. Mesmo o sono na divina vontade é um dique à justiça divina. As privações do meu doce Jesus continuam e eu passo os meus dias num purgatório vivo. Sinto-me morta e não morro, chamo de delírio, mas em vão. Em meu íntimo sinto desenvolver uma cena trágica que, se pudesse ser vista no exterior, se moveriam à piedade ainda as pedras e quebrariam em pranto, mas, ai de mim, nenhum se move à piedade, nem sequer Jesus, que dizia que me amava tanto, enquanto me encontrava no cúmulo de minhas penas, meu amado Jesus, minha vida, meu tudo, se moveu em meu interior, e fazendo berço com seus braços e a balançar-me, dizia: Arru, menina, Arru, menina, minha filha dorme nos braços do teu Jesus. Arru, menina, menininha minha. E como via que, enquanto me adormecia, me acordava, repetia de novo: Asru, Asru, menina, minha filha. Então eu, não podendo resistir, não querendo e chorando, eu caí em um sono profundo. Depois de horas e horas de sono, sem que eu pudesse acordar, meu doce Jesus, me apertando forte, se apoiava em meu coração, fazendo-me sentir um peso enorme que me esmagava. Mas, apesar disso, não podia me acordar. Oh, quantas coisas haveria querido dizer-lhe, mas o sono me impedia. Então, depois de muito penar entre a vigília e o sonho, vi que meu Jesus sofria muito, tanto que ficava como afogado nas penas, e lhe disse: Meu amor, tu sofres muito, até te afogares, e enquanto queres que eu durma, por que não me deixas sofrer junto contigo? E se queres que durma, por que não dormes junto comigo? E Jesus, todo aflito, me disse: Minha filha, são tantas as ofensas que me fazem, que me sinto afogado de penas. E se te quisesse fazer tomar parte, não poderias resistir e continuar viva. Não sente o peso que me dão até me esmagar, porque, estando em você, me resulta inevitável não te fazer partícipe. E se eu quisesse dormir junto contigo, minha justiça se desabafaria livremente contra o homem e o mundo rolaria. E enquanto dizia isto, Jesus fechou os olhos e o mundo parecia que rolava e que todas as coisas criadas saíam da ordem da criação. A água, o fogo, a terra, os montes atropelavam-se entre eles e tornavam-se homicidas e nocivos ao homem. Quem pode dizer as grandes desgraças que aconteciam? E eu, cheia de medo, gritei: Jesus, abra os olhos, não durma. Você não vê como todas as coisas ficam fora de controle e se põem em desordem? E Jesus de novo: Viste, minha filha, não posso dormir. Se soubesses quantos males aconteceu apenas fechando os olhos. Você precisa do sono para não vê-lo sucumbir de tudo. Mas deve saber que te ponho no centro de meu querer, a fim de que teu sonho seja também
um obstáculo à minha justiça. Teu sonho seja também um obstáculo à minha justiça, que quer justamente desafogar-se contra o homem. Continuam as ameaças. Jesus não força ninguém, senão que passa adiante quando a alma não está pronta para lhe dar entrada. Continuo a sentir-me atordoada e adormecida. As minhas potências não compreendem mais nada. E se alguma coisa compreendo em algum momento de intervalo, de vigília, sinto uma sombra em meu redor, que, escurecendo tudo, até as mais íntimas fibras, me faz suspirar e querer o santo querer divino. Oh, como temo que possa sair de sua santíssima vontade, logo impressionada como estava pelos castigos que Jesus me tinha dito e pela vista do transtorno das coisas criadas, foi adicionado que eu ouvi de algumas pessoas graves males ocorridos nesses dias passados em várias partes do mundo, até a destruição de regiões inteiras. Mas enquanto isso eu sentia meu Jesus dentro de mim, movendo-se, me disse: minha filha, é nada ainda. Continuaremos a purificar a face da terra. Dá-me muita repugnância de vê-la, tanto que não posso sustentar a vista. Eu fiquei mais do que nunca oprimida ao quadro horrível do transtorno da natureza visto em dias passados, se fazia vivo ante minha mente. Então, retornando segundo meu costume à oração, dizia a meu amável Jesus: já que resolveu lançar a mão dos castigos e eu não posso fazer nada, nem sofrer, nem evitar às pessoas os males que merecem, você poderia me livrar deste estado de vítima ou me suspender por algum tempo, pelo menos evitaria o incômodo aos demais. E Jesus, minha filha, não te quero desagradar. Se queres que eu te suspenda, eu o faço. E eu, temendo fazer a minha vontade, acrescentei imediatamente: não, não, meu amor, não deve me dizer se você quiser, mas você deve me dizer: sou eu que quero te suspender deste estado. Não deve não deve vir de minha vontade, mas da sua. Então eu acreditaria, assim que não para contentar-me a mim, senão para fazer que tua vontade se cumpra em mim. E Jesus de novo: não quero desagradar-te, quero contentar-te. Se queres que te suspenda, o faço, mas tem que saber que minha justiça quer fazer seu curso e você e eu devemos ceder em parte. Há certos direitos de justiça dos quais não se pode fazer menos, mas como te coloquei no centro de minha vontade, neste estado de vítima, embora agora durmas, agora sofras, agora reze, é sempre um obstáculo à minha justiça para impedir o curso, para a quase total destruição das coisas. Porque não se trata apenas de punições, mas de destruição. Mas você deve saber que eu não quero forçá-lo o forçado nunca me agradou. Tanto que quando vim à terra e quis ir nascer em Belém, fui, sim, batendo de porta em porta,
para ter um lugar onde nascer, mas não forcei a nenhum. Se tivesse querido, com meu poder, teria usado a força para ter um lugar menos desconfortável para nascer, mas não quis. Contentei-me só com tocar e pedir alojamento, e sem insistir, passava adiante a tocar outra porta, e como ninguém me quis receber, contentei-me em ir nascer numa caverna onde as bestas me deram livre acesso e fizeram as primeiras adorações ao Criador, antes que forçar alguém a me dar entrada. Mas muito custou aos betlemitas, esta rejeição, porque não tinham mais o bem de que minhas plantas, de que minhas plantas pisassem suas terras, nem de me ver nunca mais no meio deles. Eu gosto de coisas espontâneas, não forçadas. Eu gosto que a alma faça o que eu quero e como se fosse coisa sua, não minha. Livremente e com amor me dói o que eu quero, o forçado e dos escravos, dos servos e de quem não ama. Por isso eu passo de longe ante aquelas almas, com ante, como ante aqueles betlemitas, porque não estão prontas a me fazer entrar nelas e me dar plena liberdade de me fazer o que eu queria delas. Então, ao ouvir isso, disse: Meu amor, Jesus, não quero ser forçada, mas sim livremente. Quero estar neste estado, ainda que me custe penas mortais, e tu não me deixes jamais, e me dê a graça de que faça sempre sua vontade. Continua o estado de sono profundo de Luísa. Como saber quando Jesus opera e quando o inimigo é infernal na alma? Passei os meus dias na amargura e na privação do meu doce Jesus, com o acréscimo de um sono tão profundo que eu mesma não sei onde estou, nem o que faço. Sinto a sombra de meu Jesus em torno de mim, que me coloca como dentro de uma camisa de ferro que me faz imóvel, tira minha vida e me atordoa, e não compreendo mais nada. Que mudança tão dolorosa em meu interior. Eu que não sabia o que era o sonho, e se algum ligeiro sonho me surpreendia, ainda dormindo, não perdia a atitude de meu interior. Estava ao dia das fibras de meu coração, de meus pensamentos, para dar a Jesus que tanto me amava, para acompanhá-lo em todas as horas e as penas de sua paixão, o bem que me espaçava na imensidão de sua vontade, para dar-lhe esse todo e esses atos que queria de todas as criaturas. Mas agora tudo terminou, meu Jesus, que penas tão amargas, e que mar tão doloroso queres que navegue minha pobre alma? Ah, dá-me a força, não me deixes em meu abandono, e nem me abandones. Recorda que tu mesmo dissestes que eu sou pequena, mas bem a menor de todos, recém-nascida apenas. E se tu me deixa, não me ajuda, não me dá força, a recém-nascida certamente morrerá. Agora, enquanto estava neste estado, pensava entre mim: não será talvez o demônio que me faz esta sombra e me põe neste estado de imobilidade? Mas enquanto isso pensava, mais do que nunca me sentia esmagar sob o peso enorme, e meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, fazia ver que apoiava sobre mim um ponto
de uma roda que levava, e todo aflito me disse: minha filha, paciência, é o peso do mundo que nos esmaga. Porém, com um só ponto de apoio sobre você me serve para não terminar de todo o mundo. Ah, se você soubesse quantos enganos, quantas fraudes, quantas infâmias cometem e quantas maquinações escondidas de ruínas que estão tramando as criaturas para arruinar-se entre elas, e que aumentam principalmente o peso sobre minhas costas, tanto de fazer transbordar a balança da justiça divina. Por isso haverá grandes males por toda a terra. E além disso, por que teme que seja o demônio que te põe em este estado? Que te põe neste estado? Quando o inimigo faz sofrer, lança desespero, impaciência, perturbação. Ao contrário, quando sou eu, infundo amor, paciência e paz, luz e verdade. Talvez se sinta impaciente, desesperada e por isso teme que seja o inimigo. E eu, não, meu Jesus, mas sinto como se estivesse dentro de um mar imenso e profundo, o mar de seu querer, e o único temor é que pudesse sair da imensidão deste mar. Mas, enquanto temo, sinto elevar-se sobre mim mais fortes as ondas que me aprofundam mais abaixo. E Jesus. E por isso o inimigo não pode aproximar-se, porque as ondas do mar de minha vontade, enquanto te aprofundam mais no abismo dela, mantém a vigilância e mantém afastada até a sombra do inimigo, porque ele não sabe nada do que a alma faz e sofre em minha vontade, nem tem meios nem caminhos, nem portas para entrar. Antes é a coisa que mais aborrece. E se alguma vez minha sabedoria manifesta alguma coisa do que faz a alma na minha vontade, o inimigo sente tanta raiva que se sente multiplicar suas penas infernais, porque minha vontade amada e cumprida na alma forma o paraíso, não amada e não cumprida forma o inferno. Por isso, se você quer estar segura de qualquer insídia diabólica, seu interesse seja em meu querer e viver continuamente nele. Os castigos servirão para purificar a terra e fazer reinar nela a divina vontade. Na alma que vive de vontade divina, Jesus se encontra com as honras e decoro, como se encontrava na sua humanidade quando estava na terra. Passo os meus dias na mais profunda amargura e num profundo silêncio por parte de Jesus e com a quase turbação de sua amável presença. São penas indizíveis que sinto e acho que é melhor passá-las em silêncio, não em silêncio, para não agu mais duro martírio, para não, em silêncio, para não mais duro martírio, não aguentar mais meu duro martírio. São penas indizíveis que sinto e acho que é melhor passá-las em silêncio para não aguar mais meu duro martírio. Depois de muito esperar,
Esta manhã, o bendito Jesus se fazia ver em meu interior, que me enchia toda dele, e eu, surpreendida por sua inesperada presença, queria me lamentar com ele por sua privação, mas não me deu tempo de fazê-lo, e todo aflito me disse: Minha filha, como me sinto amargo. As criaturas puseram-me 3 pregos nas mãos, mas não às mãos, mas ao coração e ao peito, que me dão penas de morte. Então, preparando 3 conspirações, uma mais horrenda que a outra, e nestas conspirações põe à mira a minha igreja. O homem não quer render-se, não quer render-se ao mal, quer antes precipitar-se mais na sua carreira. E enquanto isso dizia, me fazia ver reuniões secretas, onde arranjavam como atacar a igreja. Quem, como fazer surgir novas guerras e quem, como novas revoluções, quantos males espantosos se vinham. E meu doce Jesus acrescentou: Minha filha, não é justo que a minha justiça se arme contra o homem para castigá-lo e quase destruir tantas vidas que sujam a terra. E faça desaparecer, junto com elas, regiões inteiras, a fim de que seja purificada a terra de tantas vidas pestilentas e de tantos demônios encarnados, que mascarados sob um véu sutil e bem aparente maquiam ruínas para a igreja e para a sociedade? Você acha que a minha ausência de você é coisa de nada? Não, não. Mas quanto mais longa for minha ausência de ti, tanto mais graves sucederão os castigos. E além disso, lembra-te de quantas coisas te disse sobre minha vontade. Por isso os males, as destruições servirão para cumprir o que te disse, que minha vontade venha a reinar sobre a terra, mas quero encontrá-la purificada, e para purificar são necessárias as destruições. Por isso, paciência, minha filha, não saia jamais de minha vontade, porque tudo o que se desenvolve em ti servirá ao trabalho para que minha vontade tenha seu domínio e venha como em triunfo a reinar no meio dos homens. Então eu, diante deste falar de Jesus, fiquei resignada, sim, mas sumamente afligida. O pensar dos graves males do mundo e sua privação como são como navalhas de face dupla, de faca dupla, que me mata. E para maior tormento não me faz morrer. Depois, meu doce Jesus, na manhã seguinte, se fez ver em seu interior, como internado dentro, e me tem dito: Minha filha, estou oculto em ti, e de dentro de ti estou vendo o que faz o mundo. Em ti encontro o ar de minha vontade e sinto que posso estar com o decoro que convém minha pessoa. É verdade que minha vontade se encontra por toda parte, mas, ó, que diferente é encontrar-se com vida da criatura e a criatura viver dela. Minha vontade no meio das criaturas encontra-se isolada, ofendida, sem poder desenvolver os bens que contém e formar nelas uma vida de sim
e para si, ao contrário, onde encontro que a criatura se presta a não querer outra vida senão a de minha vontade, se encontra em companhia, é amada, desenvolve os bens que contém e goza ao colocá-los em comum com a alma para formar nela uma vida de si e para si. E eu, encontrando minhas coisas na alma, isto é, minha santidade, minha luz e meu mesmo vontade obrante nela, minha mesma vontade obrante nela, encontro-me com as honras e decoro como me encontrava em minha humanidade, quando estive na terra, na qual minha divindade, vivendo nela, estava como escondida e coberta com o vestido da minha humanidade. Assim que me cubro com o vestido da alma, que faz minha vontade, vivo escondido nela, como em meu centro. E de dentro dela vejo os males das criaturas e choro e rezo por elas. E vendo que uma da mesma estirpe delas tem por vida a minha vontade, mesmo estando na terra, quantos males e castigos não evito por causa dela? Quantas vezes estou a ponto de destruí-las e de acabar com elas pelos tantos males que cometem, mas só de te olhar e olhando em ti a minha vontade e a força dela, escondo-me de novo e me abstenho. Por isso, minha filha, paciência e faz de meu querer e faz que meu querer tenha sempre vida completa em ti. A verdadeira adoração consiste no acordo da vontade humana com a divina. O verdadeiro modelo da adoração é a Santíssima Trindade. Estava a fazer as minhas orações habituais e enquanto abandonava toda nos braços da vontade suprema, tentava fazer nela minhas adorações à majestade divina. E meu Jesus, movendo-se em meu interior, tomava minha pobre alma em seus braços e, elevando-a entre o céu e a terra, adorava junto comigo o ente supremo e depois me disse: Minha filha, a verdadeira e perfeita adoração está no acordo completo da união de a vontade de Deus com a alma. Por quanto mais a alma faz uma sua vontade com a de seu Criador, tanto mais é completa e perfeita sua adoração. E se a vontade humana não é uma com a divina, muito mais se está de Deus distante. Não se pode dizer que é adoração, senão sombra, ou como uma tinta sem cor, que não deixa nem mesmo o rastro. E se a vontade humana não está disposta a receber o beijo da união da vontade suprema, em vez de adoração, pode ser insulto e desprezo. O primeiro ato de adoração é reconhecer a vontade de seu Criador para cumpri-la. E isto não está com as palavras, se adora, mas com os fatos, mas se isto não está com as palavras, se adora, mas com os fatos é insultado e ofendido. Se você quiser conhecer o verdadeiro e perfeito modelo da adoração, venha comigo no meio das três divinas pessoas. E eu não sei como. Jesus me apertou mais e me elevou mais alto no meio de uma luz interminável, e eu me sentia aniquilar, mas sobre minha aniquilação vinha substituída a vida divina, que fazendo sair de si mesma tantas tintas variadas de beleza,
de santidade, de luz, de bondade, de paz e de amor, etc. De modo que meu nada ficava transformado por aquelas tintas divinas, tanto de não se reconhecer mais e de apaixonar-se, aqueles mesmos que me haviam embelezado. E o meu doce Jesus continuou a dizer-me: Olha, minha filha, o primeiro ato das divinas pessoas é o acordo perfeito da nossa vontade, e está tão unificada com a nossa vontade. O primeiro ato das divinas pessoas é o acordo perfeito da nossa vontade. E está tão unificada nossa vontade que não se pode discernir qual seja a vontade de um ou do outro. Tanto que, se nossas pessoas são distintas, somos três, mas a vontade é uma. E esta vontade, uma, produz um ato contínuo de perfeita adoração entre as divinas pessoas. Uma adora a outra. Este acordo de vontade produz igualmente de igualdade e santidade, de luz e bondade, de beleza, de potência, de amor, e estabelece em nós o verdadeiro reino da ordem e da paz, dando-nos alegria e felicidades imensas e infinitas bem-aventuranças. Assim, o acordo da vontade humana com a divina é o primeiro anel de conjunção entre o Criador e a criatura, e dele descem nela, como por um anel, as virtudes divinas e produzem nela a verdadeira adoração, o perfeito amor para o seu Criador, que, se elevando de dentro do mesmo canal de conjunção, recebe as várias tintas das qualidades divinas. E cada vez que a alma eleva-se para mergulhar nesta vontade eterna, tantas variedades e mais de beleza divina a embelezam e adquire. Por isso digo que a alma que faz minha vontade é meu entretenimento e meu contentamento, e para me divertir, estou com o pincel em minha vontade, de minha vontade nas mãos, e conforme ela se lança em meu querer, eu retoco e me divirto com imprimi-lo com uma pincelada imprimi-lo com uma pincelada minha, um traço da minha beleza, do meu amor, da minha santidade e de todas as minhas qualidades. Portanto, para mim, o mesmo é estar no céu e estar nela. Encontro a mesma adoração das divinas pessoas, minha vontade, meu amor, e como a criatura há sempre que poder dar-lhe, e eu a faço agora de hábil pintor, e pinto nela minha imagem, agora de mestre, e lhe ensino as doutrinas mais elevadas e sublimes, agora de amante apaixonado, que dou e quero amor. Em suma, faço e uso de todas as artes para divertir para me divertir com ela. E quando meu amor, ofendido pelas criaturas, não encontra onde se refugiar, para onde fugir daqueles que me perseguem para me dar morte ou bem, me forçam a tomar o caminho de volta aos céus. Eu me refugio na alma que contém nela a minha vontade e encontro a minha força que me defende, o meu amor que me ama, minha paz que me dá repouso. Encontro tudo o que quero,
Minha vontade reúne tudo junto, céu e terra, e todos os bens, e forma deles e um só, e deste só brotam todos os bens possíveis e imagináveis. Assim que a alma que faz minha vontade, posso dizer que é o todo para mim, e eu sou o todo para ela. Depois, o meu amável Jesus retirou-se no fundo do meu coração e desapareceu. E eu fiquei reconfortada, sim, reforçada, mas em poder da dor e de ter ficado privada dele e de não lhe ter dito nem sequer uma palavra do meu duro estado. Assim, quando se está com Jesus, a alma tem ilusão de o possuir para sempre e não sente necessidade de nada. Todos os males desaparecem e com Jesus todos os bens saem em campo, mas enquanto ele se subtrai, os males retornam e a dor da privação afia mais sua lança, a qual, dilacerando sem piedade o pobre coração, volta sempre de novo e mais intenso sua dor. Enquanto estava nisso, o meu Jesus reapareceu e disse-me que tinha o seu coração todo ferido, como por 1000 lanças, e me disse: Minha filha, estas feridas tu me fizestes a meu coração. Conforme tu me chamavas, feria. Conforme te lembrava que estavas privada de mim, repetias as feridas, e conforme sofrias por minha privação, outras feridas acrescentavas. Quando ouvi isto, disse: Meu amor, se soubesses como meu coração sangra por causa tua, e como me sinto ferida e irritada por tua privação, que não posso mais, assim que me sinto mais magoada do que tu. E Jesus, pois bem, vejamos quem contém mais feridas, tu ou eu. Então Jesus visitou o interior da minha alma e depois fez a comparação entre eu e ele para ver quem tinha mais feridas, eu ou Jesus. Com minha surpresa, vi que Jesus tinha mais feridas que eu, embora eu tivesse bastante. E Jesus acrescentou: Viste que eu estou ferido mais do que tu, mas deves saber que há vários vazios de amor por minha privação. Mas não temas, porque eu tomarei a tarefa de preenchê-los, porque eu sei que não podes fazer o que fazes quando estou contigo. Portanto, não havendo em ti vontade de formar estes vazios de amor, teu Jesus se ocupará de preenchê-los. Bastará um só voo que te faça fazer em minha vontade para nos pôr de acordo no amor, de maneira que, transbordando fora este amor, corra para o bem de todos os nossos irmãos. Por isso, deixe-me fazer e confia em mim. Todos os atos, do menor ao maior, de quem vive no querer divino, adquirem o valor de atos eternos e divinos. Minha pobre mente se perdia na imensidão do querer supremo. Me sentia como dentro de um mar, e todo o meu ser bebia a grandes goles a água puríssima da vontade eterna. Melhor estava, melhor, entrava por toda parte, pelos ouvidos, pela boca, pelos olhos, pelo nariz, pelos poros do corpo. Agora, enquanto eu estava nesse estado, meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e disse: Filha, minha filha,
A minha vontade é eterna, e só para quem vive nela, abraçando o eterno, todos os seus atos, desde o menor ao maior, sendo animados por uma vontade eterna, todos adquirem o valor, o mérito, a forma de atos divinos e eternos. O querer divino esvazia a esses atos de tudo o que é humano e, enchendo-os de sua vontade divina, os faz seus, lhes põe a selo e os constitui como outros tantos atos eternos e divinos. Então eu, ouvindo isto, admirei-me e disse: como é possível o meu sumo bem, que a criatura só vivendo em seu querer possa receber este grande bem, que seus atos cheguem a ser eternos e divinos? E Jesus: por que te maravilhas? A coisa é simplíssima. Toda a razão é porque a minha vontade é eterna e divina, e tudo o que sai dela, como é parto de uma vontade eterna e divina, não pode ser excluído do ser eterno e divino, mas sempre a criatura deve colocar um lado, sua vontade humana, para dar lugar à minha. E isto faz seus atos, seus contatos entre os nossos, seja o grande ou o seu pequeno ato. Além disso, isso aconteceu na criação. Quantas coisas não foram criadas, grandes e pequenas, até a mais pequena semente, o pequeno inseto, mas por quão pequenas, não se pode dizer que minhas obras grandes foram criadas por essa vontade suprema e, portanto, são obras divinas, e que as pequenas não tenham sido criadas por uma mão divina, se bem que se vê só na tudo o que foi criado na atmosfera, céu, sol, estrelas, são sempre fixos e estáveis. E em vez disso, o que foi criado na terra baixa, flores, plantas, aves, etc., estão sujeitos a morrer, nascer, a, sujeitos a morrer e nascer. Isso não diz nada. É mais, como foram criados por uma vontade eterna e divina, a semente virtude, a, a semente tem virtude de multiplicar-se, porque em todas as coisas está a minha vontade criadora e conservadora. Agora sim, todas as coisas criadas, pequenas ou grandes, porque foram criadas em virtude de meu Fiat onipotente, podem ser chamados de obras divinas, muito mais podem ser chamados de atos divinos e eternos. O que minha vontade opera na alma, a qual pondo aos pés de meu querer, seu humano querer, me dá plena liberdade de fazer obrar a minha vontade. Ah, se pudesse ver pelas criaturas uma alma que faz viver a meu querer em si, veriam coisas surpreendentes e jamais vistas, um Deus obrante ou pequeno, cerco da vontade, um Deus obrante no pequeno cerco da vontade humana. Isto é a coisa mais grande, a coisa maior que pode existir na terra e no céu, a própria criação. Ó, como fica atrás em corrupção, como fica atrás em comparação com os prodígios que vou trabalhando nestas almas. A primeira palavra de Deus na criação foi Fiat. Essa palavra encerra tudo, e como ela deu uma primeira lição sobre a divina vontade,
Sentia-me amarga no máximo pela privação do meu doce Jesus, e com a triste dúvida de que tudo o que Jesus me disse e operou em minha alma não teria sido outra coisa que uma ilusão minha, um jogo do inimigo infernal, e dizia entre mim: se me for dado e todos os escritos estiverem em minhas mãos e em meu poder, como com muito gosto os queimaria todos. Mas ai de mim, não estão mais em meu poder, estão nas mãos de outros. E se eu quisesse queimar, não me teria dado, porque Jesus salva, ao menos, minha pobre alma que me deixe parecer. E já que tudo, e já que tudo acabou, as relações entre eu e você, não permita que eu tenha a morada das desventuras e de não fazer em todo sua santíssima e adorável vontade. Agora, enquanto pensava nisso, meu adorável Jesus moveu-se dentro de mim, diante de sua amável presença. As trevas se dissiparam, as dúvidas desapareceram e voltou em mim a luz e a paz. E meu doce Jesus me disse: minha filha, filha da minha vontade, por que duvidas de meu agir em ti? E além disso, dividir de mim, duvidar de mim, de minha vontade e do que te disse sobre meu querer supremo? É a coisa mais absurda que pode fazer, que pode fazer a doutrina da minha vontade é mais do que água cristalina tirada da fonte límpida de minha divindade. É mais que sol fulgente que ilumina e aquece, é espelho claríssimo que qualquer que tenha o grande bem de poder olhar-se nessa doutrina celestial e divina, ficará sacudido e sentirá em si a boa vontade de purificar-se de suas manchas, para obter e beber a grandes goles desta doutrina celestial e assim ficar embelezado por seus adornos divinos. Tu deves saber a causa, o porquê da sabedoria e onipotência divina, que a sabedoria e potência divina o quiseram pronunciar o fiat da criação. Podia criar todas as coisas sem dizer palavra, mas como queria que sua vontade voasse em todas as coisas e recebessem a virtude, os bens que contém, pronunciou o fiat, e enquanto o pronunciava, comunicava os prodígios de seu querer, a fim de que todas as coisas tivessem por vida, por regime, por exemplo e por mestra a minha vontade. Que grande coisa, filha minha! A primeira palavra do seu Deus ressoou na abóbada dos céus foi o Fiat. Não disse outra coisa, isso significava que o todo estava no Fiat. Com o Fiat criava tudo, constituía tudo, ordenava tudo, encerrava tudo, ligava todos os seus bens em favor todos os seus bens em favor de todos aqueles que não teriam saído de seu eterno fiat. E quando, depois de haver criado tudo, eu quis criar o homem, não fiz outra coisa senão repetir o fiat, como empastá-lo com a minha própria vontade. E então eu adicionei Vitmak de Men, a nossa imagem e semelhança. Em virtude de nosso querer, manterá em si íntegra nossa semelhança e manterá bela
e intacta nossa imagem. Veja então porque a sabedoria increada, como se não soubesse dizer outra coisa que Fiat, quis pronunciá-lo, pois era muito necessária esta lição tão sublime para todos. E este Fiat ainda se move sobre tudo que foi criado, como conservador de minha mesma obra, e como no ato de descer sobre a terra para investir ao homem, para fechá-lo outra vez em si, a fim de que, de onde veio, isto é, tendo saído de meu querer, em meu mesmo querer volte. Porque é minha vontade que todas as coisas por mim criadas voltem pelo mesmo caminho por onde saíram, a fim de que me voltem belas, honradas e trazidas como em triunfo por minha própria vontade. Então, tudo o que te disse sobre a minha vontade, esta foi a minha finalidade, que a minha vontade seja conhecida e que venha a reinar sobre a terra. E o que tenho dito será: atropelarei tudo para obter isto. Mas o todo deve me retornar nessa palavra Fiat. E o que tenho dito será: atropelarei tudo para obter isto. Mas o todo deve retornar nessa palavra Fiat. Fiat, disse Deus. Fiat deve dizer o homem. E em todas suas coisas não terá mais que o eco de meu Fiat, o selo de meu Fiat, as obras de meu Fiat, para poder dar-lhe os bens que contém minha vontade, e assim obterei a finalidade completa de toda a criação. E por isso me dediquei à tarefa de fazer conhecer os efeitos, o valor, os bens e as coisas sublimes que contém o meu querer. E conforme a alma percorre o mesmo caminho de meu Fiat, ficará de tal maneira sublimada, divinizada, santificada, enriquecida, de deixar estupefatos céu e terra, ao ver o portento de meu Fiat obrante na criatura, porque em virtude de minha vontade sairão minhas graças novas, sairão de mim novas graças, nunca saídas, luz mais fulgentes, portentos inauditos e nunca vistos. Eu faço como um mestre quando ensina a seu discípulo a ciência que ele conhece, o qual se ensina ao seu discípulo é porque quer fazer dele outro mestre, como ele mesmo. Assim faço eu. Se minha lição sublime foi minha primeira palavra Fiat, minha oração ensinada foi o Fiat, como no céu, assim na terra. Agora, tendo passado a dar-lhe mais extensas, mais claras e mais sublimes lições sobre a minha vontade, é que quero que o discípulo adquira não só a ciência dela, senão que, tornando-se professor, não só ensine os outros, mas também adquira minhas prosperidades e meus bens, minhas alegrias e minhas mesmas felicidades. Por isso, seja atenta e fiel a meus ensinamentos, e não te separes jamais de minha vontade. Dor dos apóstolos ao ver Jesus subir aos céus. Bem que produziu esta dor. Lições a Luísa sobre a dor da privação de Jesus.
Estava a pensar quando o meu doce Jesus foi para o céu, na sua gloriosa ascensão, e, portanto, na dor dos apóstolos, a ficar privada de tanto bem. E meu doce Jesus, mexendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, a maior dor dos apóstolos em toda a sua vida foi a privação de seu mestre. Enquanto me viam subir ao céu, seu coração se consumia pela dor de minha privação. E muito mais agudo e penetrante foi esta dor, porque não era uma dor humana, uma dor material, o que perdiam, senão uma dor divina. Era a Deus que perdiam. E embora eu tinha a minha humanidade, mas como ressuscitou, estava espiritualizada e glorificada. Portanto, toda a dor foi em suas almas, que penetrando todos e se sentiam consumidos na dor, tanto de formar neles o mais dilacerante e doloroso martírio. Mas tudo isso era necessário para eles. Pode-se dizer que até então não eram outra coisa que ternas crianças, nas virtudes e no conhecimento das coisas divinas e de minha mesma pessoa. Poderia dizer que estava no meio deles e não me conheciam nem me amavam de verdade, mas quando me viram subir ao céu, a dor de perder-me rompeu o véu e conheceram com certeza que eu era o verdadeiro Filho de Deus. A dor intensa de não me ver mais no meio deles fez nascer a firmeza no bem, a força para sofrer tudo por amor daquele que haviam perdido. Deu-lhes a luz da ciência divina, tirou-lhes as fraldas da infância e os formou homens destemidos, não mais medrosos, mas corajosos. A dor os transformou e formou neles o verdadeiro caráter de apóstolo. O que não puderam obter com minha presença, obtiveram com a dor da minha privação. Agora, minha filha, minha pequena lição para você. Sua vida pode ser dito uma dor contínua. Perder-me e uma contínua alegria. Uma dor contínua. Perder-me e uma contínua alegria de adquirir-me. Mas entre a dor e a perda e a alegria, de quanta surpresa eu não te fiz, quantas coisas não te disse, tem sido a dor e o doloroso martírio da minha perda, do que te preparava e te preparava para escutar as sublimes lições sobre minha vontade. Com efeito, quantas vezes te parecia ter me perdido, e enquanto você estava imersa em sua dor dilacerante, eu voltava para você com uma das mais belas lições sobre minha vontade e fazia retornar a nova alegria de minha aquisição para dispor-te de volta para a dor dolorosa de minha ausência. Posso dizer que a dor de ser privada de mim partiu em ti os efeitos, pariu a dor de ser privada de mim, pariu em ti os efeitos, o valor, os conhecimentos, o fundamento da minha vontade. Era necessário comportar-me contigo deste modo, isto é, vir frequentemente a ti e deixar-te a misericórdia
da dor e ficar privada de mim, tendo eu estabelecido o manifestar-te em modo especial tantas coisas sobre minha vontade. Devia te deixar em poder de uma contínua dor divina, porque minha vontade é divina, e só sobre uma dor divina podia fundar seu trono e estender seu domínio, e pondo-se em atitude de mestre, comunicava o conhecimento de minha vontade, porquanto a criatura é possível. Muitos se maravilharão ao ouvir minhas contínuas visitas que te tenho feito. O que eu não fiz com os outros, e sua dor contínua de minha privação. Se você não me tivesse visto tantas vezes, não teria me conhecido ou amado tanto. Porque cada visita minha leva um conhecimento de mais de mim e um novo amor. E por quanto mais a alma me conhece e me ama, tanto mais a dor se duplica, e eu, ao ouvir, ia fazendo mais forte sua dor, porque quero que a minha vontade não lhes falte o nobre cortejo da dor, que constitui a alma firme e forte, tanto de poder minha vontade formar nela minha estável morada e dar-lhe lições novas, contínuas sobre minha vontade. Por isso repito, deixa-me fazer e confia em mim. O grande bem que leva a alma à lembrança de tudo que Jesus fez, disse e sofreu em sua vida. Esta manhã encontrei-me fora de mim mesma e vi o meu último confessor falecido circundado de muitas pessoas que estavam todas atentas e como raptadas ao escutá-lo, e que dizia e dizia, se inflamava tanto que fazia inflamar os demais. E eu me aproximei para ouvir o que dizia, e com surpresa minha ouvia que estava dizendo tudo o que meu bendito Jesus me havia dito. Suas finezas de amor, suas tantas condescendências de Jesus para comigo. E quando falava dos estratagemas do amor de Jesus para comigo, ele emanava a luz, tanta de ser transfundido, não só ele nessa luz, mas também aqueles que o escutavam. Eu fiquei maravilhada e dizia entre mim: o confessor não é só o confessor, não só o fez vida, o dizer as coisas da minha alma para os outros, mas também, depois de morto, o segue fazendo na outra vida, e esperava que terminasse de falar para poder me aproximar dele. Ele dizer uma dificuldade mínima, mas não terminava, e me encontrei de novo em mim mesma. Depois, segundo o meu costume, segui o meu amado Jesus na sua paixão, compadecendo-o, reparando-o e fazendo minhas suas penas. E Jesus, movendo-se em meu interior, ele disse para mim: minha filha, quanto bem procura a alma ao recordar-se de mim e de tudo que fiz, sofri e disse na minha vida. Ela, com compaixão e fazendo suas intenções, e lembrando de uma das minhas penas, as minhas obras, as minhas palavras, chama-as em si e e dispõe-as em bela ordem na sua alma, de maneira que venha a tomar os frutos de tudo que eu fiz, disse e sofri. E isso produz na alma uma espécie de umidade divina,
onde o sol da minha graça se deleita em surgir e formar, em virtude dessa umidade, o orvalho celeste. E esse orvalho não só embeleza a alma de modo maravilhoso, mas tem virtude de mitigar os raios do sol ardente da justiça divina, quando encontrando as almas queimadas pelo fogo da culpa, está por golpeá-las, por queimá-las e secá-las demais. Este orvalho divino, temperado daqueles raios, se serve deles para formar o orvalho benéfico, para não fazer punir as criaturas, e se constitui em umidade vital, para não deixá-las secar. Oh, como simboliza a natureza, quando depois de um dia de sol ardente, as plantas estão por secar, mas basta uma noite úmida para que, surgindo de novo o sol sobre aquela umidade, forme seu orvalho, e em vez de as fazer perecer, o seu calor serve para fecundar e levar a seu fim a maturação dos frutos. Mais surpreendente é, na ordem sobrenatural, a lembrança e o único de um a lembrança é o único de um bem. O recordar forma tantos goles na minha para lhe dar vida. Quando o bem, as coisas são esquecidas, podem para a alma, perdem para a alma a virtude vital e perdem seu atrativo. O agradecimento, a correspondência, estima, amor, coragem. E essa lembrança não só produz em virtude de origem de todo bem, mas também, depois de morto, produz a origem da glória. Não tens ouvido o teu confessor morto, como se deleitava em falar das graças que tanto que tenho feito? Era porque em vida as escutava, as reordenava em seu interior, ficava tão cheio até derramar fora, e agora quanto bem não lhe trouxeram na outra vida, para ele é como uma fonte de bens que transborda para o bem de todos. Assim, quanto mais recorda a alma o que a mim me pertence, as graças, as lições que lhe dei, tanto mais cresce nela a fonte dos meus bens, e não podendo contê-los em si, transborda para bem de todos. Jesus quer encerrar em Luísa a sua vontade, fazendo-a partícipe de todos os atos que contém para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe. Mãe para viver no meio das criaturas, para fazer conhecer e cumprir o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Encontrava-me nas minhas habituais e duras penas da privação de Jesus. Sinto-me sob flagelo de uma justiça que castiga com muito rigor, sem a mínima sombra de piedade. Ó justiça punitiva de Deus, como você é terrível, mas mais terrível quanto você esconde a quem te amei. Suas flechas que seriam mais doces se enquanto me castiga, embora me fizesse pedaços, meu Jesus estivesse comigo. Oh, como choro minha sorte, e mais quisera que céu e terra todos chorassem comigo a sorte da pequena exilada que não só vive distante de sua pátria, mas abandonada, mesmo por seu Jesus, que era o único consolo, único apoio ao seu longo exílio.
Agora, enquanto meu pobre coração nadava na amargura da sua dor, meu amável Jesus se fazia ver em meu interior, em ato de dormir tudo, em ato de dominar tudo. Tinha em suas mãos como muitas rédeas, e cada uma estava atada à outra. Estava atada a um coração humano. Assim, por quantas criaturas existiam, tantas as rédeas estavam em suas mãos. E depois me disse: Minha filha, o caminho é longo. Aliás, cada vida de criatura é um caminho diferente, portanto, convém muito caminhar e por todos os caminhos. Todos esses caminhos os percorrerás tu, porque deves fechar em ti a minha vontade, deves fechar tudo o que ela contém, e a ti convém fazer todos os caminhos de cada criatura, junto com minha vontade, assim que em minha vontade tem anda muito por fazer e por sofrer. Eu, ao ouvir isto, oprimida e cansada como estava, disse: Meu Jesus, é demasiado. Quem pode percorrê-lo? Estou muito cansada. E além disso, você me deixa sozinha. E eu, sem você, não sei fazer nada. Ah, se estivesse sempre comigo, poderia percorrê-los, mas ai de mim, tu deixas-me e eu não sei dizer nada, fazer nada. E Jesus acrescentou: No entanto, estou no teu coração, guiando tudo, e todos estes caminhos foram percorridos por mim. Tudo encerrei, não deixei escapar nem sequer um batimento, nem uma pena de cada uma das criaturas. E você deve saber que deve trancar em você, como centro de vida, a minha vontade. É necessário que meu supremo querer encontre em ti todos os caminhos e tudo o que fez teu Jesus, porque eles são inseparáveis. Basta não acreditar, não aceitar, basta não aceitar uma só coisa do que ele contém, para que não possas formar seu centro, nem ter seu pleno domínio, nem pode ter seu ponto de partida. E você, para fazer-se conhecer e dominar aos outros, tê-lo por si mesmo, mas não por ti. Vê, então, quão necessário é que tu abras a todos, quão necessário é que tu abrace a todos e faça o caminho de todos, tomando sobre você as fadigas, as penas e os atos de todos. Se quiser que a majestade de meu querer desça em, em ti para fazer desde ti seu curso. Surpreendida ao ouvir isto, disse: Meu amor, que dizes? Tu sabes como sou pobre e em que estado me encontro. E além disso, como posso eu encerrar toda a tua vontade? No máximo, com a tua graça, posso fazê-lo, viver nela, mas fechá-la é impossível. Sou demasiado pequena e não posso conter uma vontade interminável. E Jesus, minha filha, vê-se que não queres compreendê-lo. Quem quer encerrar em ti esta vontade deve te dar a graça e a capacidade de contê-la. Não encerrei acaso todo o meu ser no seio de minha celestial mamãe? Talvez me encerrei só em parte, só em parte, e em parte fiquei no céu. Certamente que não. E ao me trancar em teu seio,
Não foi ela a primeira que participou de todos os atos de seu Criador, em todas as penas, fundindo-se comigo para fazer que nada omitisse, e tudo o que eu fazia, em, de tudo o que eu fazia? Não, foi ela meu ponto de partida. Não foi ela meu ponto de partida desde onde eu saí para me dar às outras criaturas? Se eu fiz isso com minha inseparável mãe para descer ao homem e cumprir minha redenção, não posso fazê-lo com outra criatura, dando-lhe graça e capacidade de encerrar minha vontade, fazendo-o partícipe de todos os atos que contém, para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe, para vir no meio das criaturas, para me fazer conhecer e cumprir o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra? Você não quer então ser o ponto de partida de minha vontade? Mas, ó, quanto custou a minha rainha mãe ser o ponto de partida de minha vinda à terra? Assim custará a você ser o ponto de partida da minha vontade para fazer a sua aparição no meio das criaturas. Quem tudo deve dar, tudo deve encerrar. Não se pode dar senão o que se tem. Por isso, minha filha, não tome levemente o que se refere à minha vontade e o que te convém fazer para que formes a sua vida em você. A mim é a coisa que mais me interessa e você deve estar atenta para seguir meus ensinamentos. Deo gratia, graças a Deus, e sempre bendito quem usa de tanta bondade para com a última de suas criaturas. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.